Fala, pessoal! É isso aí. Nós vamos falar sobre um tema relevante: responsabilidade social dos cristãos. Um tema que nós temos que entender que tem que fazer parte da nossa cultura. A nossa cultura cristã deve estar atrelada às responsabilidades que nós carregamos. Para que a gente dê início, o Vinícius vai ler para a gente Lucas capítulo 4, o verso 18 e 19. Preste atenção nesse texto. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista a cegos, e pôr a liberdade aos oprimidos, e anunciai o ano aceitável do Senhor. Interessante, né, Gu, que eles falam muito sobre a gente ter que cuidar, né, dos oprimidos, vamos dizer assim. Sim. Aqui, qual foi o contexto disso aqui? Jesus, ele entra na sinagoga, é dado a palavra para ele lê esse tema que está em Isaías. Depois você pode procurar estudar esse tema. Aqui Jesus diz que essa palavra se cumpriu sobre ele, né? Isaías 61, verso 1 e 2. Essa palavra se cumpriu em Jesus, que ele veio para pregar aos pobres, aos oprimidos, aos cegos, ministrar a libertação. Então, olha só, o evangelho que Jesus trouxe É para libertar. é um evangelho de libertação, é um evangelho de servir. Nós já falamos sobre servir o próximo aqui. Vamos lá. Se nós estamos falando que existe um papel que Cristo ele teve que cumprir, se existe um papel que Cristo teve que cumprir, então existe um papel que a igreja precisa seguir. Nós devemos cumprir O mesmo papel. o mesmo papel. É lógico que nós devemos ser mansos, humildes, amorosos, pacíficos. Nós devemos ter os frutos do Espírito. Nós precisamos seguir as responsabilidades que Cristo nos dá. Mas olha só que interessante, vamos fazer um paralelo. Daniel foi retirado da Babilônia, de Jerusalém. Ele foi tirado do povo de Judá, os israelitas no caso. Ele foi tirado e foi levado para a Babilônia. Qual a estratégia da Babilônia? A estratégia não era pegar esse jovem E escravizar. e escravizar. Ele não ia trabalhar no pesado, ele ia ser chamado para atuar dentro do reino da Babilônia. Ou seja, eles queriam mudar a mente do cara para que Através- ele seja forçado a trocar a cultura dele. Entendeu? Então, assim, como que o mundo hoje ele vai persuadir os cristãos? Através de mídia, rede social, enfim. E isso vai mudando a nossa Mente. e automaticamente você vai mudando a sua mente, você vai mudando a cultura. O que que é cultura? Cultura é a forma com que você come, cultura é a forma com que você veste, cultura é a forma com que você fala. É a mesma coisa, você olha o nordestino na rua e ele começa a falar com você, Você percebe É pela nordestino. fala dele. é nordestino. Você olha uma pessoa que é africana e desce aqui, a roupa que ele veste, irmãos, olha só, negro, né, que na verdade não existe negro, existe preto, porque preto é cor, negro é uma outra questão, mas isso não é Exato. tema de agora. E cor preta, você vê um homem de cor preto, né, de cor preta, um homem negro, não necessariamente é africano. Nós somos um país Pode ser brasileiro, né? muito misto. Nosso pastor João é escurinho. É escurinho, né, pastor João? E ele não é africano, é brasileiro. Mas como que você sabe se ele é africano só olhando a roupa? Você olha, você sabe. Cultura. Então, olha só, o mundo nos persuade e isso faz com que a gente mude a nossa mente. Nós vamos mudando devagarzinho. Isso através do seu serviço. Você está num ambiente de pessoas diferentes, com mentalidades diferentes. Na escola, a mesma coisa. Na faculdade, a mesma coisa. Aí, Então, vamos lá. tudo isso aí vai mudando a tua forma de pensar. Aí vamos lá. O mundo, ele faz com que a gente esqueça dos oprimidos. O mundo faz com que a gente esqueça dos pobres. O Instagram faz com que você não queira ver a dor do próximo. Você só quer se basear sobre o luxo de alguém que está se vendendo luxuoso na internet. E aí você esquece que Deus te deu um papel a cumprir. Qual é o papel que a igreja tem que cumprir? A igreja deve cuidar dos órfãos, das viúvas,
dos necessitados. A igreja deve cuidar. Lógico, isso aqui foi falado em Malaquias para Israel? Foi falado para Israel. Mas aqui Jesus, ele continua dizendo, olha, ele diz, o Espírito do Senhor veio sobre mim, pois me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me para curar os quebrantados de coração. Então é pobre não só de pobreza financeira, pobre Pobre de alma. de alma. Olha lá, curar os quebrantados. Quebrantado é a pessoa que está quebrada? Não. Quebrantado de coração é quem está desejoso Ferido. de receber uma palavra, um acalento na alma. Então, qual é o papel da igreja? Quem tá na depressão, né? É um posicionamento de se levantar, não deixar que a cultura do mundo Derrube. te derrube. Daniel podia negar. Daniel, ele podia simplesmente falar assim, olha, foi dado aí o decreto que eu não preciso mais orar. Ele podia parar, não vou mais orar, o decreto foi esse. A Bíblia fala que ele orava e abria a janela da sua casa para que todos soubessem que ele estava orando. Sadraque, Mesaque e Abednego, ó, tem a estátua. Eles podiam se dobrar. Adore. Não vamos adorar. Por quê? Por que que eles não adoraram? Por que que eles foram desobedientes? Por que que eles foram contra o mundo? Por que que eles estavam cheios? Ele negando. Eles estavam cheios do Espírito Santo. Eles estavam cheios do Espírito Santo. Eles sempre negaram. Existem coisas que o mundo te sopra que faz com que você esqueça a dor do próximo. Mas há uma responsabilidade social sobre nós cristãos. Existe uma responsabilidade sobre nós. Vinícius, existe um texto, passagem que se encontra no livro de Tiago, capítulo 1, verso 27. Aqui nós vamos entender o que é a religião, aquilo que nos religa a Deus, né? O que nos religa é Cristo. Nós não precisamos, nós já fomos ligados. Nós não precisamos ser religados, mas a religião, o que nos liga nesse sentido aqui, meio chulo, é essa é a religião. Ó, Tiago 1:27. Vinícius. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Entendeu? Então, assim, como que eu estou ligado em Cristo? Existe uma responsabilidade social. Se você está ligado em Cristo, você se preocupa com órfãos, viúvas, você se preocupa com a dor do próximo, você vai até o próximo. Olha, ele fala de visita. Ah, mas eu tenho que sair e ir na casa dos outros. Você pega seu celular, irmão. Você pega seu celular. Tem muitas pessoas aí, ó, no seu contexto social que precisam de uma mensagem da sua parte. Uma ligação, dependendo. Cara, eu falo pra você que eu já tive experiências que eu precisei de uma ligação e a pessoa só me ligou, falou comigo e eu fiquei bem. Eu já tive experiências assim de eu cuidar de pessoas nesse sentido. De eu falar, fulano, onde você tá? Vamos conversar? Vamos almoçar? Vamos... Você senta, a pessoa almoça, ela desabafa. Você reorienta aquela pessoa a respeito da palavra de Deus. A pessoa sai dali transformada. A responsabilidade social que nós temos é não guardar o evangelho só para nós. Lá que nós lemos, Lucas 4, aos quebrantados de coração, é isso aqui, ó. Os oprimidos é nossa responsabilidade, é sua responsabilidade. O ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, É responsabilidade de todos. é responsabilidade de todos nós. Você entendeu? Então, irmãos, não terceirize a sua responsabilidade, cumpra o seu papel como cristão. Vinícius, indicação de algum hino? Um hino para indicar eu não tenho, Hugo, mas me veio aqui a memória sobre a questão da parábola do semeador, né? Que ele veio passando por um caminho e por ali se esparramou algum pouco de semente pelo chão, ou uma parte caiu em beira de pedra, outra parte caiu em terra fértil, outra parte caiu no meio dos espinhos. O que caiu na terra fértil semeou, deu fruto, deu uma palavra. Então, o que eu entendo com isso é que a gente tem que lançar a palavra, seja para um, seja para outro. Uma hora vai cair a palavra para quem precisa. Sim. E essa pessoa vai ser frutificada, vai ser abençoada por aquela palavra.
E você vê, né, que o semeador, ele não sai para jogar sementes em pedras. Quem semeia não vai semear em pedra. Quem semeia não vai semear em espinho. Ele vai Só que jogar. ele jogou, vamos dizer assim, ele jogou em todo lugar. Aconteceu de jogar em Ele tudo. jogou em todo lugar. E, tipo, a palavra às vezes cai na terra boa, às vezes caiu na terra seca, às vezes caiu na pedra. Só jogou. Então, assim, Vamos dizer assim que ele atirou pra todo lado. e aí vamos lá, responsabilidade social. Eu não vou falar pra fulano, é um oprimido. Lança a palavra. Eu não vou falar pro juiz, você tá doido, rapaz? O juiz Também. vai pensar o quê? Então, ó, qual que é a responsabilidade social? Você não sabe quem é terra seca. Você não sabe quem é terra com espinho. Ele não sabia, ele só lançou. Umas morreram, infelizmente. As sementes podem morrer, mas outras nasceram. A nossa responsabilidade social, quando a gente fala de oprimidos e cativos, viúvas, órfãos, os cegos, estamos falando de cegueira espiritual também. Lança a palavra. Nossa responsabilidade social é sermos mensageiros da boa palavra, de ânimo e fé. Porque essa é a boa parte. Essa é a boa parte. É isso aí. Pessoal, fiquem com Deus e não se esqueça. Valeu,